Bem, comecemos então pelo preparo que está fazendo Michuk conosco. Ela diz que nós teríamos que elevar a nossa consciência além dos limites que nós nos consideramos ter. Então ela diz: busquem elevar vossas consciências além dos limites concebidos por suas próprias estruturas. Nós temos uma estrutura, temos um limite para lidar com essa estrutura, e Michuk está nos sugerindo que a gente se prepare para transcender esses limites. E ela disse que a única forma, a única maneira de nós nos libertarmos da forma, de nós nos libertarmos dos nossos limites materiais, mentais e emocionais, é vivendo leis ocultas que transcendem a forma. Então, para nós estarmos mais fortalecidos e para não ficarmos limitados pela nossa forma, nós teremos que começar a viver leis além da forma, leis espirituais, leis que dizem respeito aos mundos invisíveis. E ela disse que para as consciências que são livres, para as consciências que não têm preconceitos e para as consciências que não se deixam limitar pela forma, ela diz que não existe limite para nós nos transcendermos. Não existe um limite para a nossa consciência se ampliar. De forma que a gente precisa partir desse princípio, porque a nossa tendência é nos fazer de vítimas, a nossa tendência é ter compaixão de nós mesmos, não é? E isto tudo vai enfraquecendo a nossa verdadeira realidade. E ela disse que a forma material são os nossos corpos. O corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o corpo mental. O corpo mental também é considerado forma. E a forma material, ela diz, todos esses corpos seguem os impulsos internos. Então, essa nossa forma material, ela não é imutável. Esta forma material segue os impulsos internos. E, portanto, é o nosso comando interno que deve neutralizar o peso do que acontecerá. Isto é, a nossa forma, ela é como é. Nós conhecemos, não? O que é a nossa mente, o que é o nosso emocional e o que é o nosso corpo físico. Mas ela está dizendo que esta forma, cientificamente, segue o impulso interno. De forma que nós temos que ter isto presente para, na hora da transição, não fracassarmos. Nos lembrarmos que, embora a forma seja limitada, nós temos um impulso interno que pode regê-la. E, portanto, ela diz, o comando interno pode neutralizar o peso da forma na consciência e permitir a sua expansão, porque nós temos que ali contar com uma expansão de consciência. Então ela diz,
as expansões de consciência têm o seu valor, não para gerar poder em um indivíduo e nem para elevá-lo acima dos demais. Esse poder com que nós contamos, esse poder que pode aparecer ali, este poder não é para ser usado no sentido de diminuir os outros, não, mas é nem para nos elevar acima dos demais, mas é para que seja empregado muito fraternalmente e seja reconhecido como um verdadeiro poder. E ela diz o seguinte: a cada expansão de consciência, porque quando nós passamos por uma prova que não conhecíamos, aquilo veio para expandir a nossa consciência, para ampliar a nossa consciência. E ela diz que a cada expansão da consciência, uma nova porta se abre. Então veja quantas coisas ocultas estão escondidas, não neste processo da transição pelo qual vamos passar. Veja quantas coisas vamos aprender, quantas coisas vão acontecer conosco e que não podem acontecer sem que se criem aquelas circunstâncias que vão ser criadas. Então ele diz, a cada expansão, uma porta se abre e um véu é retirado. Porque nós partimos do princípio não que somos iludidos pela vida material, pela vida corrente, pelo ritmo da nossa vida. Então isto tudo cria uma ilusão e nós somos considerados iludidos. Agora, com as expansões que poderá haver durante a transição, não só portas vão se abrir, como véus vão ser retirados. Imaginem que liberação, não? Que passos daremos durante essa experiência, se soubermos vivê-la. E é possível compreender o que antes fazia parte de um universo misterioso, por estar além da mente concreta e de seus limites próprios de terceira dimensão. Então nós vamos compreender naqueles momentos quais eram os nossos limites nesta vida normal de terceira dimensão. Com a compreensão ampliada, aumenta a possibilidade de serviço e este passa a estar cada vez mais regido por núcleos e comandos superiores. Então veja que oportunidade vamos ter se soubermos compreender isto e se estivermos dispostos a nos abrir para viver da melhor maneira. Que diz: com a compreensão ampliada, aumenta a possibilidade de serviço e este passa a estar cada vez mais regido por núcleos e comandos superiores. Esses comandos superiores tanto podem ser considerados os nossos próprios níveis de consciência superior, porque além da mente nós temos a alma, não é? Temos o corpo de luz, temos a mônada, temos um regente das nossas mônadas. Então nós temos oportunidade de sermos regidos por comandos superiores, além, naturalmente, daqueles comandos que são hierárquicos e que estarão nos assistindo, que estarão nos protegendo, que estarão nos acompanhando durante esse processo. E ela diz, por isso, aqueles que se envaidecem por possíveis expansões e aberturas nos canais de percepção e de compreensão, estancam o processo. Isto é, nós estamos sendo instruídos
sobre essas coisas, estamos sendo preparados. E ela diz aqui, para começar, que aqueles que se envaidecem por estarem recebendo esses conhecimentos e por estarem sentindo a sua consciência ser ampliada, esses que se envaidecem impedem que o processo de subida da energia se faça. O maior sinal de vaidade, pelo preparo que tivemos ou pelo treinamento que sentimos, qualquer sinal de vaidade, isto traz uma estagnação da ampliação desta consciência. Podendo fechar as vias que haviam sido abertas. Veja, tudo isso que foi o nosso preparo, todos esses caminhos que foram percebidos e que foram até abertos, tudo isto pode se fechar se nós tivermos algum sinal de vaidade, algum sinal de orgulho. Isto está implícito que essa transição da Terra veio para nos purificar, não? Veio para nos transformar para melhor e não para uma coisa inferior. Então, essa vaidade ou esse orgulho podem estancar o processo de ascensão da energia e se alimentam somente do que alcançaram, podendo fechar as vias que haviam sido abertas. Bem, um dos nossos mais insistentes treinamentos, não? Foi esse exame de consciência, foi a gente procurar ver o que está se passando conosco. Então aqui está antecipando um exame de consciência, não? Se estamos nos envaidecendo por isso, se estamos nos considerando superiores aos outros, porque estamos sendo instruídos e tudo isso. Devido à densidade que ingressa através do orgulho próprio dos mundos inferiores. Qualquer sinal de orgulho, de vaidade, de autossuficiência, qualquer sinal desse, isto é pesado, isto tem um peso. E nós carregaremos isto, se não tirarmos isto da consciência antes, enquanto estamos nos preparando. Ela diz que a consciência que permite se abrir e que se expande inclui uma realidade mais ampla em sua existência. Esta consciência tem que se abrir para realidades mais amplas e não para se restringir ou para se inferiorizar numa posição de vaidade e de orgulho, que são posições inferiores, não é? Diante dos planos para os quais devemos ascender quando estas coisas começarem. Então o orgulho, a vaidade, todas essas coisas que são normais na nossa vida comum, autossuficiência, tudo isso, isto tudo vai pesar, isto vai ter um peso e pode até impedir a nossa ascensão, a ascensão da consciência. Porque nós já sabemos que naqueles momentos estará sendo trabalhada a nossa consciência e principalmente os nossos corpos sutis, principalmente os nossos corpos internos. É por isso que a purificação de todos esses sentimentos humanos comuns, normais, isto tudo vai ser um peso para que a nossa consciência não possa se elevar. E a consciência que permite se abrir e se expande inclui uma realidade mais ampla em sua existência. E a partir daí, para que esse ingresso nos planos superiores de consciência seja contínuo e realmente libertador, é preciso deixar o que se pesa para trás. Tudo aquilo que pesa, nós temos que deixar para trás.
seja material, físico, seja material das emoções e seja material das ideias e do pensamento. Então nós já temos que ter uma purificação, não é? Tanto no corpo físico, como no corpo emocional, como no corpo mental. Porque qualquer sinal de não purificação nesses corpos significa um peso que vai dificultar a nossa ascensão. Porque naqueles momentos se trata realmente de uma ascensão. É preciso dar o maná da vida cósmica a cada partícula dos corpos. Isto é, nós vamos ter que ir preparando esses corpos para estarem alimentados, para estarem fortalecidos por partículas da vida cósmica e não por partículas que normalmente alimentam esses corpos. E permitir que eles se expressem na superfície de forma a manifestar ali a realidade encontrada nos planos internos. Nós teríamos que realmente, através de um processo de concentração, através de um processo de oração, de um processo de interiorização, não é? Irmos nos libertando deste mundo formal. Porque isso é uma das funções da oração, não? Ir nos libertando deste mundo formal. Porque a oração é uma atividade interna também, e isto vai nos habituando, isto vai nos acostumando a estarmos agindo um pouco libertos do mundo formal. E nós temos estudado, não? Que entre as orações, entre os tipos de oração, aquele que mais ajuda esse processo é aquela oração que é por si só, é uma oração que não é pedindo nada, não é para nada, não é uma oração desapegada. E isso tudo leva os nossos corpos a se tornarem mais sutis, leva os nossos corpos a se tornarem menos densos. O que na hora da transição vai ser fundamental. A libertação da forma significa a elevação da forma e não o seu abandono. Isto é, se nós estamos sutilizando a forma, não a estamos abandonando, porque nós não podemos abandonar isto. Isto vai ser sutilizado, isto vai ser muito purificado, mas não abandonado. Isto vai ser transformado numa outra coisa, numa coisa cuja essência pode subir, pode ascender. O desapego e a renúncia nascem do amor ao sagrado e não da indiferença e do desleixo, da carência ou da mortificação vazia de amor. Então, o desapego pela forma, a renúncia pela forma, não deve nascer de nenhuma mortificação, não se trata disso. No dia de hoje não se trata mais de mortificar a forma, mas se trata de uma renúncia cheia de amor ao sagrado e não a busca da carência. Veja quantas coisas sutis existem nessas indicações do nosso comportamento, né? Quantas sutilezas tem aí, quantas coisas que teremos que ter presentes, né? E são coisas que, se nós não tivermos presentes, vão descendo para o subconsciente, depois para o inconsciente, e vão ficando perdidas. Aqui ela dá o exemplo de um balão, quando fala na renúncia e no desapego. Ela não diz o quê? É renúncia e desapego a tudo. E nós temos que encontrar esta chave dentro de nós. Porque
o desapego e a renúncia a tudo é algo que nós temos que descobrir, temos que treinar, e que isso não seja que não seja repelir as coisas que estão aí e que fazem parte de nós. Veja que são situações bem sutis, são situações bem inusitadas, porque nós lidamos com o nosso processo um pouco desatentamente, não é? E aqui precisa muito cuidado, muita precisão, muito sentido de medida, porque se trata-se de nós desapegarmos, não, mas não de nós rejeitarmos aquilo que está sendo trabalhado. E ela então dá o exemplo do balão. Ela diz: assim como o balão, para subir, solta cada um dos seus sacos de areia que o mantinham estacionados na terra, assim funciona com vossos apegos. Se almejam viver vossa realidade superior e ingressar em outras leis, para poder colaborar como corresponde aos seres despertos neste ciclo, será natural o desapego do que pesa e os mantém presos a esta terra. É um desapego simples, não é um desapego pesado, é um desapego simples, como um balão que tem que subir, deixando tudo aquilo que antigamente se punha os sacos de areia, não para que ele se governasse nos primeiros voos. E ela diz que isto tudo é uma questão de escolha. Nós temos que escolher como somos e como gostaríamos de ser. É uma questão de escolha. Cada um pode definir seu grau de abertura por meio dos seus atos, do seu dia e da sua noite. Ela diz que isso tudo vai se determinando com as nossas escolhas. E se nós observarmos os nossos atos, tanto de dia quanto de noite, ela se refere ao sono, não? Tanto de dia como de noite, se nós observarmos estes atos, isto vai nos mostrar na realidade em que ponto nós estamos. Então não precisa ninguém vir nos dizer em que ponto nós estamos. É o que vamos vivendo, é o que vamos manifestando, se nós observarmos a nossa própria vida, a nossa própria ação, vai nos mostrando em que ponto nós estamos. E aqui veja como é importante, nós temos já formado essa consciência do espectador, não? E nós aprendemos durante muitos anos de desenvolver a consciência do espectador. Isto é, treinarmos, olharmos o que fazemos, olharmos o que vivemos, observarmos o que falamos, observarmos os gestos que estamos falando. Isso nós podemos desenvolver. E não precisa um espelho para ver isto. Você treina a ser o espectador de você. Você vai treinando fazer isto. E aí você vai vendo em que ponto você está. Observando o que vai acontecendo no seu dia a dia. Observando momento por momento o que você está fazendo, o que você está pensando, o que você está sentindo. E se você cria essa consciência do espectador ou desenvolve observando você, você vai chegar à conclusão de que ponto você está. E aí você vai ver as coisas que você ainda precisa trabalhar. Porque é na medida que nós vamos trabalhando essas coisas mais evidentes, é que vão emergindo as outras, que não são evidentes e que nós não conhecíamos. Então é preciso que a gente vá se trabalhando, vá se observando, vá transformando aquilo que está observando, e aí com isto novas coisas que talvez você não conhecesse vão emergindo. E vai dar tempo para tudo isto, porque isto não é uma questão de tempo material. É questão de você escolher as coisas, de você decidir as coisas. E na medida que decide, na medida que escolhe, o seu ser interno, o seu mundo interior, lhe vai apresentando os fatos.
lhe vai criando as oportunidades. Então, é uma questão de escolha, cada um pode definir seu grau de abertura por meio dos atos de seu dia a dia e de sua noite. A cada momento, a cada ação, a cada pensamento, estão dando uma resposta ao universo que os observa. Como esse processo da transmutação é uma questão universal, não é uma questão nossa, pessoal, doméstica. Isto é uma questão universal. Então, o universo, a consciência do universo, está nos observando o tempo todo. Porque nós somos criados, não? Por essa criação universal, cósmica. E essa criação está nos observando para saber em que ponto está aquilo que ela criou. E aquilo que ela criou será assistido por ela, se nós mantermos não, essa lucidez e se nós não nos esquecemos não, de que somos uma partícula desse universo. Somos uma partícula disso. Fomos criados com esse universo. Somos criados por ele. Então, nos reportamos a isso. Nós prestamos atenção nisso, no que realmente somos, e não aquilo que a gente vê no espelho todos os dias, não? E por ver tanto aquilo naquela coisa de Mercúrio, por ver tanto aquela imagem, a mesma imagem naquele espelho, nós nos cristalizamos ali e deixamos de saber o que realmente somos, que somos coisas invisíveis aos nossos olhos físicos. A cada momento, a cada ação, a cada pensamento, estão dando uma resposta ao universo que os observa. Ele nos observa e ele vê em que ponto nós estamos. Tornem os espaços sagrados. Aqui já está se referindo não só ao espaço físico que nós ocupamos, mas também aos espaços internos que nós ocupamos. Como está o nosso espaço emocional? Como estará o nosso espaço mental? Nós estamos prisioneiros dentro desse espaço ou estamos nos movendo mais livremente? Não é? Eu estou pensando o que quero ou a minha mente está pensando a minha revelia? Não é? Eu estou sentindo o que eu quero ou o meu corpo astral está sentindo o que ele quer? O meu corpo físico está fazendo os movimentos que eu quero ou ele está fazendo os seus próprios movimentos? E eu, como estou dentro disso? Então, tornem os espaços sagrados, tornem vossos corpos sagrados, tornem a vida sagrada e verão o que acontecerá. Ela não diz o que vai acontecer se nós entrarmos nesta disciplina. O que isso é uma disciplina? Ela não diz o que vai acontecer. Ela diz: tornem os espaços sagrados, tornem vossos corpos sagrados, tornem a vida sagrada e verão o que acontecerá. Preparem-se durante todos esses dias, porque ela estava se dirigindo a um grupo que estava fazendo um retiro com ela. Preparem-se durante esses dias, elevando vossa energia. A gente aplica isso no que está acontecendo agora, que a coisa é para nós. Então, preparem-se durante o que está acontecendo agora, elevando vossa energia, tornando sagrada a própria vida, para que possamos aprofundar esse assunto e que possam experimentar outros estados de consciência. Porque se nós não cuidarmos de elevar estas coisas, nós não podemos experimentar outros estados de consciência próprios dos vossos níveis superiores. Enfim, nós nas circunstâncias em que estamos, no ponto em que estamos, podemos experimentar estados de consciência dos nossos níveis superiores. Nós não podemos experimentar um estado de consciência de Cristo, nem de Buda, e nem de um santo,
Mas podemos experimentar um dos nossos estados de consciência superiores. Porque cada um está num ponto, mas cada um tem um ponto de estado de consciência superior dentro do seu ser. Então ninguém está pedindo que nós sejamos superiores ao que somos. O que está se pedindo é que nós fiquemos no nosso ponto superior, no nosso ponto mais alto, no nosso, não do outro, no nosso ponto mais alto. Estando aí, está no lugar correto, está no lugar que é necessário para esses momentos. Porque nós estávamos destinados a viver esses momentos. Então, se nós nos mantermos no nosso ponto superior, no nosso ponto mais elevado, poderemos viver esses momentos. Porque o plano evolutivo não se engana e não nos poria a viver esta transição se nós não pudéssemos chegar a um certo nível para vivê-la. E esse certo nível é o nível mais alto que nós temos em nós mesmos. Aguardamos os valentes, aqueles que têm a coragem de transformar e de transcender o que acreditam ser real. Isto é, nós temos que ter a coragem de transcender, de transformar aquilo que nós acreditávamos que é a nossa realidade. Porque nós podemos fazer um pouco mais. Sempre nós vimos, não, que se trata de fazer o impossível e um pouco mais, não foi isso? Então, agora, o impossível é aquilo que nós pensávamos que ainda não éramos. Mas agora, trata-se de fazer o impossível e um pouco mais. E aí vai dar tudo certo. Para ingressar confiantes na verdadeira realidade. Então, a verdadeira realidade nossa não é aquela que nós estamos vivendo e que temos consciência. A nossa realidade vai muito além. Vai muito além. E a nossa consciência não tem limites. E quem sabe, com esta pressão não que estamos sentindo para nos preparar, quem sabe se a nossa consciência vai se ampliar muito mais do que na vida que estamos fazendo. Então, é a questão, como vamos ver na transmissão seguinte, é uma questão de gratidão, uma questão de ser grato por tudo que estamos vivendo. Agora, é preciso ver como estamos vivendo, isto sim. E aqui ela pede que esse comunicado seja difundido. E os passos de um sempre representam os passos de todos. Aqui ela coloca, ela está nos considerando um grupo, está nos considerando um ser, não, muito mais amplo do que aqueles que nós mesmos nos consideramos, e diz o seguinte, que os passos de um de nós representam os passos de todos. Porque num grupo unido, o que um faz reflete em todos. E o que um deixa de fazer também reflete em todos. De forma que esta responsabilidade grupal, esta responsabilidade de estar em grupo, essa responsabilidade de estudar em grupo, leva a esta constatação. Porque o que você faz reflete no grupo. E o que o grupo faz reflete em você. Isso é uma realidade que nós temos que, como ela diz, estar atentos ao vosso núcleo de orgulho e sigam com humildade. Porque o nosso orgulho pode achar que isto tudo não é conosco. E isto é um orgulho disfarçado. Porque isto não é para fazer com que o nosso orgulho fale. Mas isto tem a energia, tem a vibração para que a nossa humildade fale. Para que a nossa energia da humildade fale. Bem, e aqui foi logo no dia seguinte, ela voltou a abordar essa circunstância, voltou a abordar isso pelo qual vamos passar e disse o seguinte: que o nosso coração
deve ser transparente, brilhante e chegar a ser até resplandecente. Isto é um coração puro. Se nós purificarmos o nosso coração, e ela disse que se trata de não orgulho, mas humildade, se nós optarmos pela humildade, o nosso coração será transparente. E é isso que ele tem que ser. E chegar a ser resplandecente, porque é o primeiro e principal espelho que se deve acender em nosso sistema enquanto encarnados. Aqui ela está nos preparando internamente para uma das linhagens, que é a linhagem dos espelhos. Uma das linhagens. Nós podemos estar em 7 linhagens. E à medida que a nossa consciência vai se expandindo, é como se nós pudéssemos estar em todas. De forma que se ela está, neste momento, se dirigindo a nós como espelhos, é sinal que nós temos necessidade, leigos que estamos nesse assunto, de nos desenvolvermos um pouco nesta linhagem. Quando o coração de um ser com tarefa está doente, manchado ou apagado, não pode refletir corretamente com todo o esplendor possível o que recebe do cosmos. Isto é para todos nós. Isto não é só para os seres espelhos, não? Isto é uma coisa universal e cósmica. Isto é, quando o coração de um ser que tem uma tarefa está doente, manchado ou apagado, não pode refletir corretamente com todo o esplendor possível o que recebe do cosmos. Por isso, é preciso cuidar dos próprios corações. Quantas vezes não nós estudamos a oração do coração, quantas vezes estudamos os atos do coração, não? E para não acumular sofrimentos ou dúvidas. Qualquer sinal de sofrimento e qualquer sinal de dúvida, porque a dúvida vem da mente e se projeta no coração. E nós não temos que segurar uma dúvida no coração. E nem devemos segurar um sofrimento no coração. Isso não é para segurar. A partir de agora, cuidar dos próprios corações para não acumular sofrimentos e nem dúvidas. Vocês sabem que quando começa a acontecer isto de haver sofrimento no corpo, nós podemos acabar com isso na hora. Porque isso é uma coisa estranha, estranha a nossa essência, o sofrimento. Isso é uma coisa estranha. Agora, há pessoas que se alimentam de sofrimento, porque gostam de parecer sofridas, gostam de parecer infelizes, para usufruir mais dos outros, para terem até carinho, esta coisa inferior, até para ter isto, elas exigem, então gostam de sofrer, gostam de mostrar que estão sofrendo. E isto é uma das coisas mais letais que se possa fazer com os nossos corpos internos. Então, não acumular sofrimento, não acumular dúvidas que corroem a estrutura e impedem sua pureza. Porque se trata de nós acabarmos com todas essas coisas que são normais na vida normal de superfície, porque senão não podemos ascender. Isso tudo pesa. Se nós tivéssemos uma forma de medir o quanto essas coisas pesam, estaríamos dispostos a jogar isto tudo fora. Porque jogar fora é uma questão de escolha e de vontade. A vontade é o primeiro raio. A vontade é a energia que deu origem a tudo. Então você use essa energia, que todos nós temos essa energia. Pode não ser a nossa energia principal, mas não está ausente de ninguém essa energia. Jogar fora um sofrimento, jogar fora algo que está deixando mais pesado, isso é uma questão de escolher e fazer. É preciso experimentar, como diz ela. Agora ela pergunta: como limpar o espelho do coração?
Porque se o coração estiver sujo, claro que ele é mais pesado. E o que sobe, uma das coisas que mais influi nessa subida é o coração. Porque um coração pesado, um coração sujo, é o maior peso que possa existir nestes corpos. E como limpar o espelho do coração? Ela diz: limpa-se o coração sendo gratos. Limpa-se o coração com a gratidão. A gratidão é o meio mais eficiente para uma limpeza profunda e imediata. Se nós, quando nos observamos, pudéssemos perceber o quanto somos ingratos, o quanto não agradecemos pela vida que nos trouxe até aqui, porque a nossa vida nos trouxe até este ponto de ouvir estas coisas. Então tem que ser grato a esta vida. Não tem que ter restrição contra a vida que viveu. Tem que ser grato ao que viveu, porque foi o que ele viveu que o trouxe aqui, a esse ponto, a estar examinando esses pontos, essas coisas. A gratidão é o meio mais eficiente para uma limpeza profunda e imediata. A ingratidão é um instrumento utilizado pela escuridão para manchar o espelho do coração. Diante do nosso coração, nós podemos ser gratos pela vida, ser gratos por vivermos, ou sermos ingratos, ou achamos que nada está bem, ou achamos que não é a vida que nós queríamos, todas essas bobagens, né, dos seres de superfície. A gratidão é o meio mais eficiente para uma limpeza profunda e imediata. A ingratidão é um instrumento utilizado pela escuridão para manchar o espelho do coração, geralmente com sugestões pequenas, que podem crescer e obscurecer todo o coração, na forma de mágoas, de ressentimentos de todo tipo. Eu me lembro que há 30 e tantos anos atrás, quando começamos a fazer esse trabalho, nós fazíamos um exercício de dissolução do ressentimento. O primeiro exercício que nós fizemos em grupo foi dissolver o ressentimento. E notamos que as pessoas iam ficando leves depois de cada exercício, porque era um exercício bem articulado e que a gente buscava dissolver todos os ressentimentos em todos os níveis da consciência. E aqui é interessante que Michouk traz esse exercício agora quase no fim, não é, dos nossos trabalhos. Então, a ingratidão é um instrumento utilizado pela escuridão para manchar o espelho do coração, geralmente com sugestões pequenas, porque são ninharias, são mesquinharias que podem sujar o nosso coração. Porque nós temos essa possibilidade de jogar fora isto, que podem crescer e obscurecer todo o coração na forma de mágoas, de ressentimentos de todo tipo. E quando nós pensamos que nós recebemos o que precisamos receber para nos transformar, que significa dizer que está magoado? Você está se sentindo magoado? Isso que você precisava. Porque ainda não sabe transcender isto, não sabe transcender um ressentimento. O que é um ressentimento? Isso é uma falta de adaptação em qualquer coisa. Então fica ressentido. Eu não quero aceitar o que ele me faz. Então eu fico ressentido. Imagina que situação primária, situação que não devia existir nesses momentos da nossa evolução. E diante do que está para acontecer, para realizar essa limpeza, sejam gratos. Quer limpar o coração? Agradeça. Agradeça por tudo que recebeu. Por tudo que recebeu. Porque é com tudo que você recebeu que você é assim como é. De forma que tem que ser grato. Porque você não podia ser de outro jeito. No fundo, ninguém podia ser o que não é. De forma que aquilo que você é aquilo que você tinha que ser. Então seja grato por isso.
Não há injustiça. Não existe erros nessas coisas. Nessas coisas não existe erros. O plano nunca é errado. Somos nós que não entendemos, nós que não queremos como ele é, somos nós que queremos fazer a nossa maneira, e aí então o mínimo que acontece é que o coração fica cheio de mágoa, de ressentimento, fica sujo. E para realizar esta limpeza, sejam gratos. Sintam gratidão e tudo e por qualquer coisa. Aceite com gratidão a dor que os purifica. Aceite com gratidão ao perceberem que diante das injustiças, o único que poderão fazer é orar. Você acha que está acontecendo uma injustiça com você? Como é que você sabe que é injustiça? Você sabe o que você fez nas vidas anteriores? A injustiça é uma coisa que está voltando para você. Uma coisa que você expeliu e que está voltando. Às vezes voltam coisas depois de séculos, depois de encarnações as coisas voltam. E não voltam porque se atrasaram. Não voltam logo porque nós não estávamos preparados para recebê-las de volta. Então nós levamos encarnações para nos preparar para receber uma coisa de volta. É por isso que demora. Mas quando chega, é sob medida para você dar o passo que tem que dar. Para realizar essa limpeza, sejam gratos. Sintam gratidão a tudo e por qualquer coisa. Aceite com gratidão a dor que os purifica. Aceite com gratidão ao perceberem que diante das injustiças, o único que poderão fazer é orar. Porque orando, as coisas se dissolvem. Aquilo que está atrapalhando, dissolve. A oração dissolve. E assim como dissolve, constrói. E tem esse poder completamente mágico. À medida que dissolve uma coisa, ela constrói o que é necessário. O único que poderão fazer é orar diante da injustiça. Injustiça entre aspas, né? Sintam a gratidão por poder ofertar vosso verbo e vosso amor. É preciso até sentir gratidão por estar orando. A uma certa altura, você se põe a orar e agradece por estar orando. Porque há muita gente que quer orar e não ora. Há muita gente que não consegue. Não consegue porque dentro dela tem um não. Porque é ela que decide orar ou não. Ela joga fora aquele não, ela joga fora aquele não consegue, que a oração faz o resto. Aquilo que emerge faz o resto. Sinto gratidão por tudo o que já sofreram nessa vida e em outras. Porque foi pelo que aconteceu e que os fez sofrer, é que se tornaram o que são hoje. Sejam gratos pelo que são, pois somente pela misericórdia divina podem viver o que vivem hoje. Depois de tanta ingratidão que ofertaram ao Criador em tantas oportunidades. Veja, se nós tivéssemos memória do que fizemos em encarnações passadas, estaríamos todos num hospício. Se tivéssemos memória disso. De forma que a gente tem que aceitar com humildade e com fé que é aquilo que planejou, que fez e que quis. Isso tem que ser na fé, porque ninguém pode te provar isto. Sejam gratas pelos que são, pois somente pela misericórdia divina podem viver o que vivem hoje. Isto é, tudo que a gente vive hoje, por mais que seja incômodo para o nosso gosto de hoje, não é nada do que mereceríamos estar vivendo. Quando temos uma graça,
é muito maior do que a que merecíamos. E quando temos um sofrimento kármico, é muito menor do que deveria ser. Isso só se pode acreditar pela fé. Mas com um pouco de autoobservação, se pode chegar a esta conclusão. Sintam gratidão por serem tão pequenos diante de tarefas tão grandes. Sabe por quê? Se você se sente pequeno diante de uma tarefa, se você se sente inferior ao valor da tarefa, isso vai fazer com que você faça um esforço para crescer, compreende? Então seja grato por ser tão pequeno. Seja grato. Mas se você está nesta energia da gratidão, você é grato por ser pequeno, e você aí vai ter a força para se tornar outra coisa. Mas se não for grato, vai ter que tomar remédio, talvez. Sintam gratidão por serem tão pequenos diante de tarefas tão grandes. Porque as tarefas, se são maiores do que as tuas possibilidades, são um estímulo para você crescer. Então seja grato por ser pequeno. Isto que ela quer dizer. Sintam gratidão pelo auxílio que recebem cada vez que caem, envolvidos por aquilo que provocaram por negligência ou por inconsequência. Negligência e inconsequência nós percebemos a todo momento conosco. É só se colocar observando a si mesmo e vai ver a negligência e a inconsequência imediatamente. Se for honesto, vai ver isto. E isto é uma grande ajuda, você admitir isto, você ver isso, ver o que você é. Isto é uma grande ajuda, porque é daí que vem o impulso para você se transformar. Sintam gratidão por serem guiados diretamente pelas hierarquias divinas. Bem, uma voz como essa só pode ser de uma hierarquia. Para dizer as coisas tão verdadeiras, tão reais, com essa coragem de não nos ofender, com coragem dizer o que é, porque tem fé que a gente estando diante do que é que a gente pode realmente mudar. E ela sabe disso, nós não sabemos. Nós gostaríamos de um outro tratamento. Existem tantas formas de tratar, por que será que não estão nos tratando assim? É o que é. Como você está sendo tratado é a coisa melhor que pode acontecer. É o que é. As coisas são como são. As coisas não podiam ser de outro jeito. Isto é uma frase tão curtinha, que se nós aceitássemos isto, e se nós realmente víssemos a realidade disso, estava tudo feito. As coisas são como são. As coisas não poderiam ser diferentes na ordem do universo. As coisas são como são. Então é como as coisas são que você deve ver, aceitar, e daí partir para alguma coisa. E você vai partir para aquilo que você quiser, porque você é que vai escolher. Sintam como expandem seus corações quando aceitam que, como pequenos grãos de areia, são alçados aos céus e compartilham do brilho das estrelas. Simplesmente por dizerem sim. Veja, compartilhar do brilho das estrelas, só porque se disse sim. Imagine o valor desse sim, quando é verdadeiro. Porque nós pensamos que estamos dizendo sim o tempo todo, mas não estamos. Tem uma parte nossa que não está dizendo sim, ou a maior parte nossa não está dizendo sim. Porque se nós estivéssemos dizendo sim,
segundo esta hierarquia, estaríamos com o brilho das estrelas. Porque na mente da criação, nós podemos chegar a ser uma estrela, na mente da criação. Agora, nós temos todas essas dificuldades dos seres pequenos. Mas como seres pequenos, poderemos ser como as estrelas. Isto diz a criação. Mas para nós ouvirmos isto e sabermos que é assim, precisa ser muito purificado. E é o que deve estar acontecendo conosco. Estamos sendo purificados. E aquilo que faltar vai acontecer durante a transição. Sejam gratas, não percam a oportunidade de agradecer todo o tempo. E quando vierem os tempos de maior tribulação, sejam a própria gratidão, para que vosso espelho esteja livre de interferências que o possam macular e diminuir a capacidade de serviço que poderão ofertar como filhos do cosmos e espelhos em redenção. Porque nós esquecemos que estamos em redenção. Esquecemos disso toda hora. E achamos que já estamos prontos. Nós estamos em redenção. E porque não temos a memória do passado, sequer sabemos por que estamos em redenção, mas estamos. E se vê. Se vê pelas condições em que nascemos, pelas condições em que crescemos, se vê pela situação da nossa vida, que estamos em redenção. É só observar, só cultivar esta consciência do espectador, observar as coisas como elas são, e você vai chegar à conclusão que deve estar em redenção. Porque senão, certas coisas não estariam acontecendo. Lembrem-se disso nos momentos de prova. Quando gostariam de ser chamados e não forem chamados. Quando gostariam de ser lembrados e não forem lembrados. Quando gostariam de atuar e não puderem atuar. Quando gostariam de ser aceitos, compreendidos e escutados e não forem. E quando mentes confusas, obtusas, não perceberem o brilho de vossos corações, ou justamente por percebê-lo quiserem ofuscá-lo, continuem sendo gratos. Porque essas provas existem, hein? Há seres que nos perseguem para nos tirar do prumo. É preciso ser grato também a eles. Sejam ainda mais gratos, pois vossa gratidão também poderá curar aqueles que as lastimam ou aqueles que estão cegos. A gratidão cura quem está te fazendo mal. A gratidão cura quem está pensando que te prejudica. Então, se você vê de onde está vindo a energia do prejuízo, a energia do mal, você agradeça para lá. Agradeça. Porque isso é a maior liberação para todos. E se trata de liberação. E mesmo que não haja a cura e o arrependimento, mesmo que o sofrimento se alastre como uma praga pela superfície do planeta, mantenham o estado de gratidão. Eu vou repetir porque isso é uma coisa muito expressiva. E mesmo que não haja a cura e o arrependimento, mesmo que o sofrimento se alastre como uma praga pela superfície do planeta, mantenham o estado de gratidão, que será mais do que tudo uma chave de conexão com o universo criador, nos tempos mais difíceis. O universo criador é o que criou isto tudo. E ele sabe por quê. E ele sabe
Até quanto tempo vai isto? Então você é grato porque ele sabe o que faz. Você sabe muito pouco ou nada, mas ele sabe o que faz. E se esse universo é criador, a criação dele é esta, e é isto o que é. E nisso temos que estar, e nisso temos que trabalhar. Agora é preciso ser grato por aquilo que se é e grato por aquilo que está aí. Senão, não tem começo. Tem uma hipocrisia, mas não tem começo. Cuidem desses corações para que o trabalho possa se aprofundar. Sejam perseverantes e alcancem a transparência que o cosmos lhes oferta, a partir das estrelas que os guiam. Estrelas têm um sentido muito misterioso para nós. Estrelas é aquilo que nos guia. E o símbolo disso são esses pontos luminosos que a gente vê no céu. Isto é apenas um símbolo. Mas isso existe como guia nosso. Isso existe como criação para nós. E havia um instrutor que dizia: experimente deitar numa noite bem estrelada, experimente deitar, olhar para o céu, esqueça de si e olhe para o céu. Experimente isso. É que ninguém consegue esquecer de si enquanto olha para o céu. Mas se você conseguir, por um segundo, esquecer de si enquanto olha o céu estrelado, esquecer de si, naquele momento em que você esquece de si, você vai ver o que é uma estrela. E poucos sabem o que é uma estrela. E por isso que esses instrutores sempre citam as estrelas. Cuidem desses corações para que o trabalho possa se aprofundar. Sejam perseverantes e alcance a transparência que o cosmos lhes oferece a partir das estrelas que os guiam. Aí você vai aprender o que é transparência. E claro que irmanado com as estrelas, ou fazendo o possível para se irmanar com as estrelas, você vai ficando transparente. Porque você vai se tornando aquilo que você ama. Você vai se tornando aquilo com que você se identifica. E a nossa máxima identificação, porque precisamos de um símbolo material, a máxima é uma estrela. Talvez seja mais simples você se identificar com uma estrela do que identificar com uma grande entidade que você nunca viu. De forma que é preciso seguir os graus em que essas informações vão chegando. Porque sempre estão nos convidando a dar um passo adiante. Sempre estão nos convidando a dar um passinho, por menor que seja. Mas depois que se dá esse passinho, estamos mais adiante.